Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, iniciando. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu até fiz algumas anotações aqui. Eu tava aqui assistindo uns vídeos agora, eu vi muitas notícias a respeito, né, daquele caso da moça, né, Maria Eduarda, que faleceu em Limeira, no interior de São Paulo, que foi arremessada da ponte, e também do cantor Oliver Tree. Bastante notícia a respeito deles. E eu reparei duas coisas em comum, né? Até comecei a pesquisar, fiz algumas anotações. Os dois eram muito jovens, ela tinha 21 anos, ele tinha 32, ia fazer aniversário dia 29 agora de junho. Os dois morreram fazendo coisas que gostavam, ela gostava de adrenalina, né? Normal, uma jovem cheia de ânimo, energia, e isso é normal. Eu sei que tem muita gente querendo culpar, é, achar um culpado na verdade, e eu não tô aqui pra isso, entendeu? Foi uma tragédia, independente se teve culpado ou não, se ela se deu conta que tava com corda amarrada no corpo ou não, já foi. A gente ficar inventando teorias não vai resolver nada, né? Infelizmente a família que ficou e tá sofrendo. Então, que Deus abençoe a família. E no caso do Oliver Tree também, né? Que Deus possa abençoar a família dele, mas foi uma tragédia. E eu fiz algumas anotações porque eu tava pesquisando a respeito das probabilidades. E cara, a probabilidade de alguém morrer fazendo bungee jump, rope jump, existe. É maior do que queda de helicóptero, que no caso o Oliver também morreu numa queda, devido à queda, né? Dois helicópteros se chocaram no ar e veio a falecer 6 pessoas, 5 de um helicóptero onde estava o Oliver Tree, mais o piloto de um outro helicóptero. E o que eu tava pensando aqui, caramba, né, meu? Às vezes a gente fica querendo encontrar um motivo, porquê, mas eu penso assim, quando chega a hora, acontece e não tem o que fazer. Eu acredito muito em Deus e que tem livramentos também. Mas, infelizmente, tem coisas que acontecem e às vezes não é responsabilidade da pessoa, às vezes a pessoa não teve culpa. Né? Muitas vezes, né, quando é tragédia, por exemplo, a Maria Eduarda não teve culpa de esquecer a corda. Na minha opinião, tem pessoas que falaram que, mas como é que ela não percebeu? Cara, ela não tinha responsabilidade nenhuma, a responsabilidade era da empresa, dos funcionários, né? E na questão também do helicóptero, pô, ainda está em pesquisa, não tem nada, né, um laudo concluído, mas eu sei que tem pesquisadores, né, que vieram lá dos Estados Unidos para o Brasil para poder investigar. Foi enviado algumas peças também dos helicópteros. Estão aguardando um resultado de um laudo de uma perícia. E o que eu achei curioso nesses dois casos é, pô, a probabilidade de acontecer é minúscula, mas infelizmente aconteceu. Né? Infelizmente 2 pessoas perderam a vida. Duas, não, mais, né? Mas eu, no caso, estou falando aqui de duas, que foi a Maria Eduarda e o cantor Oliver. Na verdade, ele era um cantor, era cantor, era comediante, ator, tinha várias funções aí. E foi bem triste, né? O caso deles, eu fiquei pensando, caramba, a vida é um sopro, cara. A vida é um sopro. Referente à ponte, como eu disse, eu não tenho uma probabilidade, mas aqui na questão do helicóptero, eu fui pesquisar, eu olhei no Google, eu olhei no site de aviação, eu olhei no GPT, e todos falaram a mesma coisa. A chance de acontecer um acidente é 0,6 ou 0,7 em cada 100 mil horas de voo. E 100 mil horas equivale a 11 anos e 4 meses, ou seja, como se fosse, menos de um, mas vamos contar um acidente desse tipo a cada 11 anos. E realmente é algo que a gente não se vê todos os dias, passa anos. Eu lembro de um caso parecido, mas foi um avião pequeno com um avião comercial, lá no Brasil também, se eu não me engano. Que eu acho que só uma aeronave que chegou a cair. A asa de uma, né, elas se chocaram no ar, mas a asa bateu no corpo da outra aeronave. Eu sei que também, infelizmente, pessoas faleceram com isso. Mas o que eu queria, né, deixar aqui é o que? Reflexão. Tome cuidado com aquilo que você quer fazer, por mais que seja um sonho. Não tô aqui falando pra ninguém desistir dos seus sonhos, das suas vontades. Gosta de esporte radical, cara, eu aconselho. Esporte é bom, adrenalina faz bem, né, na medida certa. Mas o que eu quero dizer aqui, pô, tomar mais atenção à empresa que está prestando serviço, se é uma empresa confiável, né? Essa empresa da Hope Jump, da morte da Maria Eduarda, né? Não estava preparada, disse que são uma empresa clandestina, estava ilegal, muitas coisas erradas, né? Inclusive até prenderam 6 pessoas, depois liberaram 3, e tem 3 que ainda estão presos. E no caso do Oliver Tree, tem a suspeita de que os aviões, os helicópteros estavam
voando, mas irregular, entendeu? Era aviões particulares, então tem um canal que eu acompanho, né? Que é do Lito, ele fala sobre. O canal dele é Aviões e Música. E ele tava falando que existe um corredor, né, para os helicópteros. E um desses pilotos do helicóptero não respeitou, né? Não se sabe exatamente. Inclusive nem ele deu muita informação, né? Mas a princípio um dos helicópteros estava sem autorização para estar voando. Então, cara, só toma cuidado. Toma cuidado. Como eu disse, tenho vontade de voar, voe, pular de hop jump, de paraquedas, bungee jump. Eu mesmo já pulei de asa delta lá no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea. Foi uma experiência muito legal, mas eu pesquisei bastante antes. Eu vi a empresa, era empresa reconhecida, né? Tinha vários procedimentos de segurança, foi bem legal. Tinha alguém esperando lá na praia, a hora que a gente pousou na praia, né? Tinha a equipe lá em cima, tinha todos os equipamentos. Mas isso aqui, infelizmente, existe muitas empresas aí que fazem serviço clandestino, serviço legal. Eles só querem faturar, pensam no dinheiro, mas não pensam na segurança. E olhando assim, a primeira vez que eu vi, eu pensei que era inteligência artificial, cara. Eu não conseguia acreditar, porque tá tão nítido. Simplesmente a moça assim, os três rapazes levantam ela e arremessa. E foi muito pesado. Imagina pra família ver aquilo, né? Então, cara, que sirva de experiência pra gente. Tomar atenção com aquilo que a gente for fazer. Seja lá qual esporte, seja lá o que for, entende? Porque infelizmente às vezes pode custar a nossa vida. E o que a gente tem de mais valor é a nossa vida, tá bem? E também não devemos paralisar a vida, tá bom? Eu creio que tudo pode fazer, mas tem que ter bom senso. Para quem gosta de esporte radical, para quem gosta de voar, seja helicóptero, avião, eu mesmo já viajei várias vezes de avião. É, confesso que no começo já tive, muitos anos atrás, eu tive medo também, mas depois eu fui vendo, assim, pesquisando, e eu gosto muito de estatística, então eu vejo que estatisticamente falando, a chance de um avião cair, né, é bem menor do que um acidente de carro, né? E então, pensando por esse lado, cara, quando eu tenho que viajar, eu só entro no avião e vou, né? Acho que a minha última viagem que eu fiz de avião foi agora em janeiro, fevereiro, janeiro. Fui pra Irlanda, foi um voo, correu tudo bem. Teve um pouquinho de turbulência, mas normal, nada assustador. Já peguei turbulência forte também num voo para Madrid. Realmente, ela foi muito forte. Eu lembro que até teve pessoas que bateu a cabeça assim na parte de cima, aquela parte que fica as malas abriu, foi bem forte. Mas mesmo assim, a chance, né, de um avião cair, de um helicóptero cair, é bem menor do que um acidente de carro, como eu disse. E a gente não deve parar a nossa vida também. Pô, se você precisa viajar, precisa voar, precisa trabalhar, tem um sonho de pular de paraquedas, né, fazer algum esporte radical, cara, eu aconselho, faça. A vida é uma só, tá bem? E eu prefiro chegar assim na certa idade e lembrar de tudo aquilo que eu tive vontade de fazer e fiz, do que de repente ficar pensando, né? E se eu tivesse feito, como seria? Tudo bem, quem se arrisca mais tem mais chance de acontecer algo errado, mas não vamos se parar a nossa vida por isso, tá bem? Continue, continue viajando, continue fazendo aquilo que você gosta, independente se tem adrenalina ou não. Cada um tem sua vida, cada um sabe o que faz, né? Mas o que eu queria deixar aqui é um conselho só para vocês refletirem a respeito da vida. A vida passa muito rápido. Tem uma parte da Bíblia, eu não sei exatamente, eu não sou bom de Bíblia, assim, de falar os versículos, capítulos, mas fala alguma coisa sobre a morte, né? E a vida, no caso, é como se fosse um sopro, é como se fosse uma neblina que passa. E realmente, independente, né, de uma tragédia ou não, mas mesmo quando as pessoas morrem com uma certa idade, mas a vida passa rápido. Então vamos aproveitar a vida. Eu tô aqui hoje pensando, né? Eu tô com 35 anos já. Parece que foi esses dias que eu tinha meus 15 anos. Eu lembro claramente quando eu tinha meus 10 anos, 15 anos, jogando bola na rua, né? E eu lembro quando eu vi alguém de 25, 30, eu achava, nossa, mó velho essa pessoa, hoje eu tô com 35, então, às vezes, né, eu vejo assim uma criança, um jovem passa por mim, e de repente fala, ô tio, caramba, realmente, né? Mas eu não me sinto velho, vamos dizer assim. Eu me sinto jovem ainda, tenho uma certa experiência, mas eu ainda faço coisas, atividades, eu pratico atividade, gosto de correr. Esses dias atrás fui andar de skate com um amigo meu, gosto de natação também. Eu gosto de atividade física no geral, né? Não pratico todas, lógico, mas sempre que possível. Agora não muito, porque tá muito quente aqui em Portugal. Mas eu gostava muito de jogar bola também com os meus amigos. Gosto também de andar de carro, ouvir música. Ou seja, eu não paro a minha vida. Porém, a gente só tem que ter mais consciência, tá bem? Ter consciência.
fazer com cuidado, que a vida é uma só, é o nosso maior bem. E que Deus abençoe cada um de vocês, né? Possamos valorizar a vida, valorizar cada pessoa que está do nosso lado. A gente não sabe quando vai ser o último abraço, o último beijo, quando vai ser um adeus. Se vai ter um adeus, normalmente, né? Essas tragédias pegam de surpresa. Então, às vezes a pessoa fica pensando, quando foi meu último momento com essa pessoa, né? De certa forma, um adeus, vamos dizer assim. Então, vamos valorizar a vida, tá bom? E abraça as pessoas que você ama, diga o quanto você ama, independente se estão perto ou não. Eu tô longe da minha família, tô aqui sozinho em Portugal, né? Minha família tá toda no Brasil, mas graças a Deus eu sempre que eu hoje mesmo falei com a minha irmã, liguei pra minha irmã, vi a minha mãe, meu pai, sempre falo com a minha mãe também, meus familiares. E eu faço aquilo que eu posso, né? Mas mesmo assim, às vezes eu falho. Eu sinto que eu ainda preciso dar mais atenção. E quando acontece tragédias assim, eu começo a refletir, caramba, né, meu? Aí já, às vezes planeja tanta coisa, querer conquistar tanta coisa, bens materiais, mas às vezes um certo estalar de dedos, tudo pode se perder, né? Mas que Deus possa estar confortando a família dessas pessoas. Eu citei esses dois casos, né, porque foi grande repercussão no Brasil, mas infelizmente, né, todos os dias tem pessoas morrendo e nascendo. Mas é que esses dois mexeram muito comigo na questão também de estar passando bastante na mídia, né, no YouTube. É só por isso. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vamos aproveitar a vida. Não desista dos seus sonhos, corra atrás, faça aquilo que você tem vontade, com responsabilidade, tá bem? E diga pra quem você ama, o quanto você ama, o quanto essa pessoa é importante, tá bem? Deus abençoe. Um abraço. Até o próximo vídeo.